Olá, neste vídeo vou abordar a análise da capacidade com necessidades de changeovers. Ou seja, a mesma máquina produz diferentes produtos e é necessário a alteração das ferramentas para tal. Vimos anteriormente a análise da capacidade quando as peças são feitas em máquinas independentes. Mas o que acontece à capacidade do processo quando temos a mesma máquina a fazer peças diferentes e que necessita de alterações de ferramentas para tais peças serem produzidas? Isto é o que vamos analisar. Para fazer a peça 1 precisamos de 3 minutos e para fazer a segunda peça necessitamos igualmente de 3 minutos. Se não houvesse a necessidade de alterações de ferramentas, teríamos que a máquina 1 necessitaria de 6 minutos para enviar uma unidade da peça 1 e uma unidade da peça 2 para o assembly. Isto é o mesmo que dizer que teríamos 10 pares de unidades por hora, ou seja, 10 unidades da peça 1 e 10 da peça 2. Na estação do assembly são necessários 6 minutos e 40 segundos para se obter uma unidade. Isto é o mesmo que dizer que em uma hora obteríamos 9 peças completas. Contudo, se a máquina 1 tivesse um setup de 1 minuto entre a peça 1 e a peça 2, o cenário seria diferente. Temos de considerar a produção por lotes, para tentarmos diluir o impacto do tempo do setup. Vejamos, se tivermos o lote com tamanho 1, ou seja, produziríamos peça 1, peça 2, novamente peça 1, peça 2 e por aí adiante, tendo 1 minuto de setup antes de cada peça diferente da anterior. Vejamos o gráfico Gantt para ser mais claro. Observamos que são necessários 16 minutos para 2 flow units, ou seja, 2 unidades da peça 1 e 2 da peça 2. Calculando a capacidade dividindo a quantidade de flow units produzidas pelo tempo para produzir as mesmas, obtemos que em uma hora iremos ter 7,5 unidades, ou seja, 7,5 peças 1 e 7,5 peças 2. Se aumentarmos o lote para 2, ou seja, produzimos 2 peças 1, fazemos a alteração de ferramentas e produzimos 2 peças 2, ficamos com uma capacidade de 8,57 unidades por hora. Com um lote 3, ou seja, para fazer 3 peças 1, depois 3 peças 2, precisamos de 20 minutos já com os setups, o que faz uma capacidade de 9 unidades por hora, isto é, 9 unidades da peça 1 e 9 da peça 2. Se nos lembrarmos, a máquina 2 só consegue produzir 9 unidades por hora. Como não queremos criar grandes inventários, devemos fazer um lote 3 na máquina 1, pois assim também teremos 9 unidades por hora. Se aumentássemos o tamanho do lote, iríamos começar a acumular peças, pois a máquina 2 não conseguiria acompanhar esse ritmo. Calculamos a capacidade através da divisão do flow units produzido pelo período de tempo para produzir o mesmo. Contudo, conseguimos chegar ao mesmo resultado com outras fórmulas. A capacidade também é igual ao flow units produzido pelo somatório do tempo total de setup e o tempo que necessitamos para produzir as peças sem setup. A capacidade também pode ser calculada diretamente com o tamanho do lote, ou seja, a capacidade é igual ao tamanho do lote a dividir pelo tempo total de setup, a somar pela multiplicação do tamanho do lote e o tempo necessário para produzir uma unidade sem setup. Vamos a um exemplo. Vamos calcular a capacidade para um lote de tamanho 2. Com a fórmula usada anteriormente, obtivemos 8,57 unidades por hora fazendo a divisão de 2 flow units por 14 minutos, que é o tempo que necessitamos para ter 2 unidades da peça 1 e 2 da peça 2. Se usarmos a segunda fórmula, temos que a capacidade é igual a 2 flow units a dividir por 2 minutos de setup, ou seja, precisamos de 1 minuto antes do packet da peça 1 e precisamos de outro minuto de setup antes do packet da peça 2, mais o tempo necessário para produzir 2 peças 1 e 2 peças 2 sem setup, ou seja, 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12 minutos. Por fim, se usarmos a fórmula que considera o tamanho do lote, iremos ter uma capacidade que se obtém dividindo o tamanho do lote, que neste caso é 2, por o tempo total de setup, que como já vimos na fórmula anterior é 2 minutos. Somamos isso à multiplicação do tamanho do lote, que neste caso é 2, pelo tempo necessário para produzir uma peça 1 e uma peça 2 sem setup, ou seja, 3 mais 3 igual a 6 minutos. Todas estas fórmulas irão dar o mesmo resultado, ou seja, ao fim de uma hora de produção iremos ter 8,57 unidades. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar e subscrever o canal. Até ao próximo vídeo.